Pesquisa mundial da Reuters Institute mostra a mudança na distribuição das informações. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizada e distribuída. Que as pessoas mudaram seu hábito na busca de notícias e informações de forma em geral, isso é óbvio. Até porque a quantidade de informação disponível hoje na internet é todo um novo patamar. Sequer é possível comparar ao que tínhamos antes. Você quer aprender a mexer no seu celular? Você procura na internet. Tem uma dúvida de programação? Procura na internet. Quer saber como cozinhar uma feijoada? Procura na internet. Antes da internet, você conseguia até informação das grandes potências da Europa, dos Estados Unidos, talvez da China e da Rússia aqui no Brasil. Hoje, se você quiser notícias em tempo real de algum país longínquo no Sudeste Asiático, digamos o Vietnã, você encontra na internet e com o uso de tradutores você sabe exatamente o que está acontecendo lá. O mesmo vale para qualquer país do mundo. Mais do que isso, você tem informações com mais de um tom. Você pode procurar notícias com um tom mais progressista, mais à esquerda, pode procurar aquelas com um tom mais conservador, mais à direita, e lógico, se quer notícias com um tom libertário em português, você encontra aqui. Não é surpresa que os hábitos de notícias no mundo todo estejam mudando, mas a velocidade com que isso está acontecendo é surpreendente, principalmente devido à pandemia. A pesquisa da Reuters Institute é apresentada pela mídia tradicional brasileira como uma vitória. 48% dos brasileiros confiam nas notícias da mídia tradicional. Olha que coisa! Isso é mais do que os 42% da confiança global. Só que esconde o dado que a maioria dos brasileiros não confia na mídia tradicional, né? 52% deles. A parte mais curiosa da pesquisa refere-se ao número de brasileiros que afirmam não querer mais ver notícias da mídia tradicional, um valor que saltou de 34% em 2019 para 54% dos brasileiros em 2022. Por que os brasileiros não querem mais ver notícias na mídia tradicional? Claro, a mídia tradicional tem uma explicação dela. Eles estariam cansados de notícias ruins. Bolsonaro piorou tudo. Pandemia, inflação, ele erra tanto, tá tudo tão ruim que as pessoas enjoaram de notícias ruins e não querem ver mais. Chega a ser cômica essa explicação que é dada pela própria Reuters, diga-se de passagem, mas escrita, lógico, por um jornalista brasileiro. Óbvio que sabemos o que está acontecendo aqui. A mídia tradicional pintou as notícias de forma tão pessimista para justamente tentar tirar Bolsonaro do poder, fez questão de exacerbar tanto as notícias ruins e ignorar todas as boas notícias que estão acontecendo, que as pessoas perderam a confiança na mídia tradicional. As pessoas não se sentem incomodadas com notícia ruim se é isso que elas estão vendo no dia a dia. As pessoas só se sentem incomodadas com notícias ruins quando percebem que isso é destoante do dia a dia delas. Por isso, as notícias deixam as pessoas deprimidas. Se representassem o dia a dia mesmo, não faria diferença. O caso das notícias referentes à Covid foi um caso clássico. Meses e meses com a contagem de mortos todo dia no Jornal Nacional, falando sobre catástrofes inimagináveis, exigindo da população medidas que não apenas eram inócuas, como impossíveis para o brasileiro médio. Ficar em casa, a economia a gente vê depois. Lógico que as pessoas perderam o interesse nesse tipo de notícia, porque viram que estavam deslocadas da realidade. Eram frutos muito mais do interesse de jornalistas e políticos da esquerda, de pintar um mundo cinza do que a realidade que elas viam no seu dia a dia. Pior, começaram a perceber que essas notícias as atrapalhavam de fato, posto que muitas pessoas acabaram impedidas de trabalhar, tiveram seus negócios quebrados, não puderam fazer o justo sustento da sua família com base nesse pesadelo pintado de forma irreal. Ninguém está falando que a Covid não existiu. Não, é lógico que ela existiu, matou muita gente, mas está longe desse pesadelo que era pintado na televisão. Como eu falei lá no início da pandemia, essa pandemia será o canto do cisne da esquerda. Cisnes, reza a lenda, só cantam quando estão morrendo. O fato é que a esquerda brasileira, inclusive a imprensa brasileira, se agarrou na pandemia como uma boia de salvação, aquela coisa que permitiria que ela se salvasse num mundo que cada vez menos acreditava nelas, mesmo antes da pandemia. Só que pandemias são, por definição, coisas temporárias, por óbvio, iriam passar. Ao contrário, ao dar uma importância muito maior a esse evento do que ele
realmente tinha, não só a imprensa como boa parte da classe política se viu amarrada a um tópico que ninguém quer discutir. E cada vez mais gente acorda para o fato que isso tudo foi um exagero. Os brasileiros que se recusam a assistir notícias na mídia tradicional o fazem principalmente porque não confiam mais na isenção nem no profissionalismo das empresas de mídia brasileira. Com raríssimas exceções, se perderam na bolha esquerdista de forma irremediável. A obsessão da maior parte da mídia em atingir Bolsonaro só torna a coisa ainda pior. Ninguém acredita que Bolsonaro seja a solução de todos os problemas ou o melhor presidente do universo, mas certamente é muito melhor que as alternativas que se apresentam, particularmente o molusco de 9 dedos. Ao tentar colar absolutamente qualquer notícia ruim em Bolsonaro, a mídia acaba por perder credibilidade ao invés de alcançar o seu objetivo. O fato é que a informação está se movendo já há muito tempo em direção a um modelo descentralizado e distribuído, e isso está acontecendo de forma contínua e inexorável. São impressionantes as indicações disso na pesquisa, não apenas no Brasil, como no resto do mundo. As redes sociais já são o local onde a maior parte das pessoas pega suas informações. Aqui no Brasil, 64% das pessoas se informa pelas redes sociais. Dentre as redes sociais, o YouTube é a principal rede usada pelo brasileiro para se informar. Lógico, sei que o meu canal particularmente é só um grãozinho de areia nesse grande castelo, mas agradeço a todos os brasileiros que se informam por aqui e por outros canais no YouTube também. Algumas empresas da mídia tradicional tentaram se consolar no fato que o âncora deles foi o mais lembrado, William Bonner, mas eu tenho minhas dúvidas se ele foi citado de forma elogiosa na pesquisa ou não. O fato é que a mudança do mercado fugindo de televisões e mídia impressa fica ainda mais clara na pesquisa por faixa etária. Enquanto entre os mais velhos a TV ainda tem uma importância um pouco maior, para os mais jovens é quase totalmente desprezada, e isso é uma mudança fundamental porque, devido à escassez de bandas de frequência, a televisão sempre será oligopolista. Só é possível encaixar um determinado número de emissoras e programas. Com poucos concorrentes no mercado, este tende à hegemonia, principalmente um mercado tão importante para a política como o mercado da informação, da notícia. No final, acaba sempre sendo alvo de interesses políticos, sejam eles abertos ou escusos. A internet é diferente. Como existe uma profusão de canais de todos os tipos e todas as inclinações políticas, a decisão sobre qual canal assistir acaba sendo do ouvinte, do espectador. Se a mídia centralizada conseguia manter uma certa hegemonia de discurso antes, era justamente porque não havia tanto espaço assim para posições discordantes. O caso mais patente é a questão do esquerdismo na política do Brasil. No final do século passado e até meados da década de 2010, simplesmente não havia direita no Brasil. Nenhum partido se dizia de direita. Falar em direita era praticamente um xingamento na política. Privatização de empresas era algo demonizado. Mesmo Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente que mais privatizou na história recente, evitava falar sobre privatização em campanha, porque acreditava que isso tirava voto. O fato é que isso só acontecia porque a única fonte de informação das pessoas eram as grandes cadeias de mídia tradicional, que eram continuamente e são ainda controladas pela esquerda. As pessoas, mesmo quando não se consideravam de esquerda, acreditavam que a esquerda era a posição dominante na sociedade brasileira, visto que era isso que viam nos meios de comunicação. Era puro esquerdismo. A internet, a informação descentralizada, quebrou isso. Particularmente a partir de meados de 2010, quando as pessoas começaram a discutir política em redes sociais de forma mais ampla. As pessoas perceberam que, ao contrário do que dava a entender a televisão, a maior parte do povo brasileiro não é de esquerda, não. A maior parte é conservadora, religiosa e muito mais liberal da economia do que se supunha. O rei da mídia tradicional estava nu. Percebe-se que jornalistas de grandes redes, seja por cooptação pura e simples, seja por acreditarem mesmo na bolha esquerdista em que estão inseridos, a maior parte deles vive em bairros caros de grandes capitais brasileiras,
a sua maioria tende à esquerda, o povo em si não compartilha esse pensamento. Isso é um sentimento libertador para a maior parte das pessoas. Por isso, esse movimento não tem volta. As gerações mais velhas ainda assistem TV, mas a tendência é cada vez mais o conteúdo ser passado pela internet. E eu, ao contrário do que muita gente pensa, não acredito que TikTok ou vídeos curtos sejam o futuro da informação na internet, não. O YouTube ainda não tem competidor. Vídeos curtos servem a um propósito diferente. É extremamente difícil passar informações minimamente completas em vídeos de 1 minuto. Eles podem ser adequados para a rede social, mas não são para notícias e para informação. No objetivo de aprender algo ou se informar sobre algo, eu creio que o YouTube ainda será a plataforma dominante por muitos anos. Televisão, jornal impresso, isso é coisa do passado. Obrigado pela audiência.